A maioria das pessoas sobe campanha no Google Ads sem saber qual é o CPA máximo que podem pagar, aí a campanha roda, o dinheiro vai embora e a conclusão é que o Google não funciona. Isso é bem comum no mercado digital. Não é que não funciona, é que você nunca soube quanto podia gastar por cada cliente. E nesse vídeo eu vou te mostrar como calcular o CPA ideal antes de subir qualquer campanha com forma. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui na prática um cálculo aqui que eu normalmente faço para meus clientes e para as contas com que eu trabalho e para meus alunos também na formação. E fica até o final, porque o erro mais comum está no passo 3 e é onde a maioria perde dinheiro sem perceber. Então, eu te espero até o final desse vídeo para que você possa aprender como funciona o CPA e como ter mais resultados no Google Ads. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te falar que eu tô falando para você entender, né, para a gente tá na mesma página. CPA significa o custo por aquisição. É o valor médio que você paga por conversão gerada pelos anúncios. Calculado, a gente divide ali as conversões, né, pelo número total de conversões. É o custo total dividido pelo número total de conversões. E isso aí, ele vai dar o nosso CPA. Se você gastou, por exemplo, R$ 1.000 em anúncio e gerou 10 vendas, o seu CPA é de R$ 100. Mais uma vez, se você gastou R$ 1.000 e você teve 10 vendas, você tem um CPA de R$ 100. Simples assim, é um cálculo bem simples, não precisa saber matemática tão complexa, né? É uma matemática básica. E o problema é que quando esses R$ 100 não tem relação nenhuma com a tua margem, você pode ter CPA de R$ 100, né? E estar no lucro. Pode ter CPA de 50 e estar no prejuízo. Então, não é que o número 100 seria um número ideal. Você tem que realmente perceber qual é o custo máximo que eu tenho que pagar por cada CPA para aquele produto. Às vezes nem é só o produto. Por exemplo, quem trabalha com e-commerce trabalha com ticket médio ali, porque a pessoa ela pode comprar no mesmo pedido vários produtos. Então não quer dizer que é sobre o produto, é sobre o pedido, ticket médio ali. Agora você, por exemplo, vendo o infoproduto ele é só um produto, normalmente, né? Você tem ali um produto principal, você vende ele, vou dar o exemplo dos 1.000, e você tem aí um custo por CPA se tiver 10 vendas de R$ 100. Quer dizer que é uma margem muito alta, porque o custo do produto é R$ 1.000 e você vendeu a cada cliente novo, você gastou R$ 100. Então isso seria o mundo ideal. Eu sei que não funciona assim no nosso dia a dia, mas esse seria um mundo ideal. E é exatamente isso que a maioria ignora sobre o CPA, porque às vezes começa a anunciar, começa a anunciar, começa a anunciar. O Google, como eu sempre falo, é um pac-me, né? Para quem já jogou, eu particularmente não é tanto do meu tempo, então eu joguei pouco pac-me, né? É mais algumas maquininhas ali mais antigas, mas eu sei como funciona, então o pac-me ele vai comendo ali as bolinhas, então é como funciona propriamente dita ali o Google. Quanto mais orçamento você tiver, o Google vai consumir o teu orçamento. Então é bem comum ele gastar teu orçamento todo, tá? Então, por exemplo, se você gastou R$ 1.000 e gerou aquela 10 conversões, seu CPA é R$ 100. Se cada cliente gera apenas R$ 80 em receita, seu custo está insustentável. Porque parece óbvio, né, quando eu falo assim, mas acontece que toda semana, em contas reais, o CPA que importa não é o CPA médio que o Google mostra, né, porque ali é só de campanha, né, só que no caso, quando você calcula, vai adicionar mais custos, mais despesas, então o teu CPA ele sobe mais ainda, porque se você for ficar só na parte do anúncio, o teu CPA ele vai ser mais barato, né? Então, você tem que saber quais os CPAs, o do anúncio e o CPA geral com custos e despesas ali variáveis. Então, assim, você precisa entender qual é o seu CPA máximo tolerável e o limite que separa ali o lucro do prejuízo, e esse número você precisa calcular antes de subir a campanha, não depois. Por exemplo, o que eu sempre falo, né? Você precisa começar a campanha e já entendendo qual é a tua meta. É a mesma coisa funciona para o CPA. Pegou, descobre qual é a tua meta de vendas e descobre qual é o CPA máximo que você tem que pagar sobre ela. Entende quais os custos que tem ali sobre a tua produção, o teu serviço, tudo, a tua margem, né, que você quer.
Normalmente eu vou te dar uma margem que as pessoas trabalham ali entre 30%, 40%, só que eu sei que tem negócios que trabalham com margem menores e outras bem maiores. Então, é, eu vou te passar só essa média. Particularmente, eu gosto sempre de estar falando sobre questões mais técnicas. Poucas pessoas falam de coisas mais técnicas, porque às vezes é difícil passar, mas eu quero tentar o máximo aqui trazer um conteúdo relevante e que poucas pessoas falam, por ser difíceis, mas que eu quero que vocês aprendam com isso a ter mais resultado, tá? Então, como eu passei, a fórmula é simples e eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui na planilha, como eu falei, R$ 1.000 aqui, eu vou colocar receita, eu vou aumentar a minha tela aqui um pouquinho, R$ 1.000, e eu tenho vendas, foram 10 vendas. Se eu dividir as 10 vendas aqui, opa, desculpa, os R$ 1.000, que é a fórmula, é os 1.000, vou colocar aqui do lado, ó, custo dividido pelas vendas, então a gente vai ter aqui R$ 100, conforme eu tinha comentado, né? Vou colocar aqui o cifrão aqui para facilitar. Então, o nosso CPA aqui, ele é R$ 100, né? Custo dividido pelas vendas. Se no meu caso aqui, esses cálculos, eu tenho uma despesa barra custo, né? Pode ser custo fixo, custo variável, e eu tenho uma despesa aí de R$ 40. Não, vou colocar mais, tá? Eu vou colocar que minha despesa é R$ 400. Meu produto, ele é R$ 1.000, tá? Quer dizer, aqui foi o custo total, na verdade, desculpa. Custo total, R$ 1.000. Eu gastei R$ 1.000 para ter 10 vendas. Meu produto, agora eu vou colocar aqui, o produto é R$ 1.000. Então, se eu tenho R$ 1.000 vezes 10, eu tenho aqui R$ 10.000 de receita. E eu vou colocar aqui, tá? Eu vou adicionar só uma linha para não dificultar o entendimento. Então, eu tenho aqui a minha receita, que foi 10.000, meu produto, que é R$ 1.000, e minha despesa e custo, que é 400. Se eu pegar aqui, dividir o custo pelo produto, eu tenho um custo total de produto aqui, custo de produto, 40%. A minha margem, ela é 40 menos, 100%, tá? Então, eu tenho uma margem aqui de 60%. Deixa eu só colocar, para ele ficar positivo aqui, 100%, para ficar só positivo, para facilitar. 60%. Né? Então, a minha margem é 60%, meu custo de produto é 40%. Então, eu preciso aqui, eu tendo um custo de CPA de R$ 100, isso aqui para mim tá perfeito, né? Tá perfeito que cada venda que eu faço, meu custo aqui, ele é R$ 400 e eu gastei 100 com anúncios. Então, aqui eu ficaria com 500 de custo, né? Eu teria R$ 500 ali livre. Claro que tem outras coisas que eu não vou entrar nesse processo aqui, mas seria aqui R$ 500 que eu teria de custo total aqui com os anúncios. Então, eu teria uma margem praticamente de 50%, né? Além dessa margem aqui, que teria os 10% aqui do meu CPA, tá? Então, qual o máximo que eu poderia pagar aqui? Eu só não posso ter um CPA aqui máximo mais ou menos de R$ 500, que aí ficaria muito improvável. Teria que ser no máximo 300 ali para dar uma margem de 30% ou 200 ali para dar uma margem de 400, de 40%, né? Então, assim, de 400. Mas é um pouco complicado, mas entendendo aqui a planilha fica mais fácil de você entender. Então, recapitulando. Custo total de 1.000, 10 vendas, CPA de 100, produto 1.000, despesa custo 400, custo do produto 40%, corresponde ao valor do produto, e eu tenho uma margem de 60%. Só que eu tirei aqui o CPA, eu considerei geral a margem de 50%, tá? É como se fosse uma margem aqui de segurança, que eu posso ir até esse valor, né? Que claro que a gente quer trabalhar, é bem difícil ser empreendedor, empresário no Brasil, então a gente precisa ter esse entendimento. Então, a diferença entre o CPA aqui é o CPA que eu tenho real e o máximo que eu posso pagar, que seria uma margem aqui que eu quero de 50%. Então, é esse entendimento aqui que a gente precisa entender sobre tudo, tá? Sobre tudo. É importante, importante a gente entender esse jogo, tá? Então, vamos lá. Passando aqui para o nosso geral aqui,
Eu vou dar mais outro exemplo para a gente poder seguir, que é como se fosse um infoproduto, né? Eu vou agora para um e-commerce. Então vamos lá, eu tenho um produto que custa R$ 250 e o custo do produto, para ter o produto, né? Ele é 80 reais. Então aqui, só que eu tenho uma taxa, pode ser a taxa ali de maquineta, né? Vou colocar maquineta, que custa 3%, por exemplo. E tem um frete que custa R$ 15. A minha margem de contribuição aqui seria, eu pegaria todas essas despesas, né, todos esses investimentos aqui, e daria 147,50, seria mais. Então, se eu quiser lucrar, por exemplo, eu quero lucrar R$ 50 por venda, coloca aqui, ó, por venda. Isso daria um CPA máximo tolerável. Eu teria aqui, ó, eu já coloquei a 147,50, né? Eu teria aqui 147,50. Vou fazer a fórmula aqui. Vou pegar ele e vou menos os R$ 50 que eu quero do lucro. Então, meu CPA máximo seria R$ 97,50 para cada venda do anúncio. Por venda, por venda. Vou deixar só por venda, tá? Para facilitar. Então, esse é o entendimento que vocês têm que fazer. Depois, pega no papel, pega numa planilha, usa essa lógica aqui que vai dar certo. Tá? Então, esse é muito importante para vocês entender esse cálculo aqui. Tá? Agora vamos fazer um exercício, né? Eu falei que a gente ia falar um pouco de coisas mais técnicas. O lance do CPA desejado é uma estratégia que a gente vai ter que a gente tem lá no Google Ads. Então a gente consegue definir qual o CPA desejado que a gente quer pagar. Para e-commerce é bem legal porque quando você faz esse cálculo aqui que eu mostrei na tela, tanto para e-commerce e para infoproduto também, porque assim, infoproduto ele já tem uma margem maior do que a margem do próprio e-commerce, né? É bem diferente. Serviço também é uma margem muito maior, né? Então, o custo médio normalmente aqui que a gente vai considerar tem que ser esse aqui, principalmente e-commerce, que é um pouco mais difícil e tem mais despesas ali. Aí lá no Google Ads, quando a gente vai aqui, ó, a gente vai na campanha, né? Toda campanha, se a gente for usar o CPA desejado, por exemplo, deixa eu ver aqui como é que tá essa campanha, que aí eu mostro na prática para vocês. Mas a ideia é que o Google Ads, se você usar o CPA, a gente configura aqui, ó, essa daqui ela tá com maximizar clique. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma campanha que ela tem CPA. Ó, tem uma aqui, ó, CPA desejado. Essa é uma estratégia que eu usei para essa conta. Deixa eu pegar aqui. Mas vocês vão entender, né? Por exemplo, se você está usando CPA desejado, deixa eu voltar aqui para o grupo. CPA desejado, você vai conseguir alterar aqui o valor. Então, se você vir aqui em configuração do grupo, você vai ter o CPA desejado aqui do grupo. Ou claro que você pode definir aí, caso não aparecer na campanha, você pode definir a nível de campanha. Mas, se meu CPA, eu calculei aqui, ó, meu CPA máximo é R$ 97,50, eu venho aqui, porque o Google vai saber que a cada venda eu quero pagar no máximo R$ 97,50, tá? Então, essa informação do cálculo é importante por conta disso, porque depois você vai vir aqui no Google, coloca o CPA desejado e você já tem aqui algumas vendas a partir do CPA máximo que você quer pagar. E o Google vai aprender aqui conforme você for tendo vendas, tá? Então, ó, algumas conversões, né, alguns pontos aqui para vocês terem de importante. Algumas conversões vão custar mais do que o CPA que você quer pagar. Isso é normal, porque, de modo geral, o Google tenta manter o custo ali de conversão, de acordo com o que você definiu, mas o número que você coloca não é uma meta, não é um teto absoluto. Você está dizendo só para o Google, ó, a direção é essa, mas ele pode ter alguns atalhos ali, ou ele pode ter um caminho difícil de percorrer, tá? Para ele conseguir a tua meta. Segundo, né? O CPA desejado só funciona bem quando a gente tem um histórico de conversão. Se você não tem um histórico, vamos colocar um número aqui, pelo menos 30, 50 conversões nos últimos 30 dias, você não tem um histórico legal para trabalhar com CPA. Então, te recomendo você usar ali o maximizar conversões. Eu não tive conversão, vai para maximizar clique então. Sempre ou anda um passo para trás ou vai um passo para frente, tá? Então, por exemplo, se a campanha é nova, eu sempre gosto de começar com maximizar clique. Aí depois de 14, um mês ali, eu troco para maximizar conversões. Mas o ideal dos mundos seria ter sempre ali o CPA desejado, principalmente quando você tem histórico.
tá? Para você ir pagando o mais barato possível. Então vamos lá. Resumindo o que você aprendeu. Eu te ensinei a calcular o CPA máximo, o CPA e o CPA máximo. Eu te ensinei a como calcular a margem de contribuição, ter um lucro mínimo ali que você deseja por venda e precisa por venda. É, e se você sobe campanha sem esse número, né, não tem como saber se está tendo lucro ou prejuízo. Então é importante você entender como funciona. Se esse vídeo te ajudou pra caramba, deixa o like, isso vai me ajudar muito no meu canal. Comecei com alguns vídeos aqui para deixar você atualizado dessa parte mais técnica e entender, né? E é uma coisa legal que eu gosto de fazer e compartilhar com vocês esses mais de 10 anos de experiência aqui. E se você quer continuar aprendendo sobre Google Ads, dado, IA, como estruturar campanhas que vão funcionar, vão dar resultado de verdade, se inscreve no canal, comenta, compartilha muito e curte esse vídeo, que toda semana eu vou tentar o máximo possível de ter novos conteúdos aqui no canal. Beijos, abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!